Você vai precisar de gordura hidrogenada. Eu usei a metade de um pacote, 250 gramas. E eu usei também a metade de um pote de 500 gramas de margarina. Pode ser a margarina que você tiver. Eu peguei a metade de um pote, ou seja, 250 gramas. E usei também 3 ovos. Esses são os itens básicos, que são a base do nosso empadão. E o ovo pode ser inteiro, é inteiro mesmo. São 3 ovos inteiros. Aí você vai colocar esses 3 itens na bacia e vai misturar eles até eles se juntarem. Vai deixar eles o mais junto possível, o mais unidos possível. É importante que esses 3 itens básicos, eles estejam em temperatura ambiente, porque se tiver gelado não vai dar certo, vai demorar a pegar o ponto. Depois que eles estiverem desse jeitinho aí, ó, você vai adicionar o sal, que eu coloquei essa pitada, mas a medida mesmo é 1 colher de sopa rasa de sal. Porque assim, essa mistura não dá pra gente provar, né, gente? Porque, meu Deus, que nervoso. Ovo com manteiga e gordura. E depois você vai adicionando a farinha aos pouquinhos. Mexe. Aí vai chegar a um ponto. Aí você vai colocando a farinha pouco a pouco. E essa medida que eu dei pra vocês vão usar mais ou menos 1 quilo de farinha, mas você tem que ir adicionando aos poucos e vendo a liga. E ela começa a chegar no ponto quando ela começa a soltar da mão. Aí você vai vendo ao decorrer do vídeo que a farinha faz com que a massa comece a soltar da mão. Reparem que minha mão começa a ficar mais limpinha, estão vendo? À medida que eu vou colocando mais farinha. E aí, ó, eu vou misturando e quando a massa chega nesse ponto que tá aí, ó, aí ela tá macia. Eu vou ensinar um truque pra vocês deixarem ela macia. Você vai pegar uma quantidade de massa, não muito, uma quantidade pouca de massa. E você vai fazer uma bolinha e vai apertar ela e amassar. Amassar bem, ela vai ficar até mais clara depois que você fizer isso. Você vai pressionar ela na sua mão e fazer bolinha, tipo uma bolinha amassada. E ela vai chegar a essa textura que vocês vão ver aí ao final, ó. Macinha, facílima de manusear. E esse é o truque. Se você fizer a massa e não fizer isso, ela vai ficar quebradiça, ela vai ficar esquisita. Mas se você fizer isso que eu acabei de explicar, você vai ter uma massa maravilhosa que não vai dar azia em ninguém da sua casa, nem em você. Porque essa massa a gente faz aqui na minha casa. Minha mãe já teve uma lanchonete, já fez para vender. E é uma massa que não me faz mal, eu que sou enjoada. Todo empadão que eu como me dá azia, mas essa massa não me dá azia. E é esse truque que vocês precisam fazer, tá, gente? Depois da massa estar pronta, você vai ter que ir pegando pedacinho por pedacinho e fazendo isso aí que eu tô mostrando. Olha como fica, gente, massinho. Dá nem preguiça de abrir a massa. Aí você vai pegar uma forma, eu usei uma travessa, e vai forrar ela, vai ir abrindo. Olha como fica fácil de manusear, gente. Maravilhoso, né? Então, aí você vai forrar essa travessa ou o seu tabuleiro. E vai fazendo até as bordinhas. Eu vou fazer até em cima porque o meu empadão vai ser bem altinho. Mas aí você vê, de acordo com o que você vai fazer, com a quantidade de frango que você vai fazer. E uma coisa que é importante também é você ir formando uma beiradinha em cima, no final da travessa ou do seu tabuleiro. Porque é essa beiradinha que eu vou fazer aí, olha aí, ó. Essa beiradinha que vai segurar a tampa do empadão quando a gente for colocar. Porque senão você não vai conseguir fazer direito, a tampa vai cair dentro do recheio e não vai ficar apresentável o seu empadão. E agora nas festas de fim de ano, quem não quer... Você vai precisar de gordura hidrogenada.
eu usei a metade de um pacote, 250 gramas. E eu usei também a metade de um pote de 500 gramas de margarina. Pode ser a margarina que você tiver. Eu peguei a metade de um pote, ou seja, 250 gramas. E usei também 3 ovos. Esses são os itens básicos, que são a base do nosso empadão. E o ovo pode ser inteiro, é inteiro mesmo. São 3 ovos inteiros. Aí você vai colocar esses 3 itens na bacia e vai misturar eles até eles se juntarem. Vai deixar eles o mais junto possível, o mais unidos possível. É importante que esses 3 itens básicos, eles estejam em temperatura ambiente, porque se tiver gelado não vai dar certo, vai demorar a pegar o ponto. Depois que eles estiverem desse jeitinho aí, ó, você vai adicionar o sal, que eu coloquei essa pitada, mas a medida mesmo é 1 colher de sopa rasa de sal. Porque assim, essa mistura não dá pra gente provar, né, gente? Porque, meu Deus, que nervoso. Ovo com manteiga e gordura. E depois você vai adicionando a farinha aos pouquinhos. Mexe. Aí vai chegar a um ponto. Aí você vai colocando a farinha pouco a pouco. E essa medida que eu dei pra vocês vão usar mais ou menos 1 quilo de farinha. Mas você tem que ir adicionando aos poucos e vendo a liga. E ela começa a chegar no ponto quando ela começa a soltar da mão. Aí você vai vendo ao decorrer do vídeo que a farinha faz com que a massa comece a soltar da